Vamos lá, pessoal, então resolver mais um exercício de cálculo de reações de apoio, tá? Essa estrutura tem uma característica diferente, tá? Por exemplo, imagine um toldo, tá? Ela fica apoiada na parede. Então, o plano de apoio aí para essa estrutura é um plano vertical, a visualização dele, tá entendendo? Então, até por ter essa característica diferente que eu estou trazendo aqui para vocês, para a gente fazer uma abordagem nos dois modelos. Então, primeira situação, identificar os tipos de apoio, começando pelo apoio A. O apoio A, pelo desenho do triângulo dele ali com espaço, eu já identifiquei que ele é um apoio móvel. O apoio móvel, então, restrição perpendicular ao plano, tá? Então, perpendicular, se meu plano está na vertical, então minha força aqui de restrição é uma força horizontal em A, beleza? Esse é o ponto de restrição. Em relação ao ponto B, que é o meu segundo ponto de apoio, eu tenho um apoio fixo, tá? Fixo ao plano. Então são duas restrições, duas forças, tá? Eu tenho a força vertical em B e tenho a força horizontal em B. Mas professor, como que o senhor sabe que a força é para cima e não para baixo? Como que o senhor sabe se a força é para a esquerda ou para a direita? Na verdade eu não sei. Na verdade eu até sei, até pela prática que eu tenho na resolução desse tipo de exercícios, tá? Você sabe como a estrutura se comporta. Mas se você tem uma dúvida nesse sentido, não se preocupe. O resultado, você vai acertar o resultado igual. O que vai mostrar o sentido da força é o sinal positivo ou o sinal negativo, tá? Se ele der positivo, quer dizer que o sentido da força que você escolheu está correto. Se ele der negativo, quer dizer que o sentido está errado. O resultado vai ser o mesmo, tá? É só o sentido da seta. Então, por exemplo, eu estou calculando ali, calculei o VB, tá? Deu positivo, é para cima mesmo. Ah, deu errado, não é, deu negativo aqui. Então o que eu faço? Em vez de eu ter considerado essa força VB para cima, eu teria desenhado, o correto seria desenhar ela para baixo. Tá entendendo? Então vamos lá resolver esse primeiro ponto aí, tá? Somatório das forças em X igual a zero. Em X o que eu tenho? Eu tenho o HA para o lado direito, valor positivo. Tenho o HB para o lado esquerdo, valor negativo, tá? O VB ele está em Y, não entra na equação. O 40 está em X, então desenho ele aqui. Lado esquerdo, negativo, menos 40, tá? E o 20 kN está para baixo, também não represento ele em X. Então tudo isso igual a zero. São as únicas forças que eu tenho em relação a X. Então eu tenho aqui HA menos HB igual 40 kN, tá? Estou com as duas incógnitas. Agora, próxima equação, somatório de forças em Y igual a zero. Em Y, o que eu tenho? Tenho o VB, que está para cima, tá? Que mais que eu tenho aqui? HB não entra, HA não entra, 40 não entra. Opa, tem um 20 aqui que é para baixo. Menos 20. E não tenho mais nada. Então tudo isso é igual a zero. Meu VB, então eu passo 20 para o outro lado. VB igual a 20 kN. Então, das três reações de apoio que eu tenho, eu já achei o resultado do VB, que é igual a 20 kN. Falta o HB e o HA, tá? Como que eu faço isso? Somatório de momentos agora. Eu vou para a terceira equação. Tanto faz se é momento em A ou momento em B. Se eu pego o somatório dos momentos em A, ele vai zerar tudo que passa por A, inclusive o HA. Ele vai sobrar só o HB, eu acho o resultado do HB. Se eu somar os momentos em relação a B, ele zera tudo que passa em relação a B e acaba sobrando só A e eu acho o HA. Então, indiferente, tá, pessoal? Somatório dos momentos em A, que é igual a zero.
Então o que passa por A aqui, o HA não entra, beleza? Não entra, beleza. Força que passa, outra força aqui na sequência, HB. HB em relação a A, olha aqui, ó, traço a reta, para lembrar vocês, e verifico a distância entre ela aqui, ó. A distância entre ela é 2 metros. Em relação ao ponto A, essa força vai fazer uma rotação no sentido anti-horário, então o valor dela é positivo, HB vezes 2. VB passa exatamente em cima do ponto A, não entra, tá? Próxima força, 40. Qual que é a distância de 40 para o ponto A? Então é aquela situação, traço a reta, então eu imagino como se fosse uma linha reta aqui, ó. E eu calculo justamente essa distância aqui, ó. Essa distância, conforme o desenho mostra para mim aqui, é 1 metro, então 40 vezes 1 metro. A rotação que ele vai fazer em relação a A, ele vai rotacionar no sentido anti-horário. Então, também é valor positivo, tá? A outra força que faz momento em relação a A é a força de 20. Então, 20 kN, tá? Traço a linha reta aqui e calculo essa distância entre os dois pontos. Distância de 4 metros. Então, para isso, eu tenho uma rotação em relação a A horária. Rotação horária, valores negativos, tá? Então, for analisar o desenho, não tem mais nenhuma força que faz momento em relação a A. Então, tudo isso igual a zero. Agora eu resolvo, tá? HB vezes 2 mais 40 menos 80. HB vezes 2 é igual a menos 40, que é igual a zero. HB é igual a 40, passo para o outro lado, e 2 eu passo dividindo. HB é igual a 20 kN. Então esse 20 kN que eu achei aqui do meu resultado, eu jogo ele aqui na equação de forças em X e acho a outra proponente que está faltando. Então eu tinha aqui que o HA menos o HB é igual a 40. Se eu achei o HB, então eu tenho HA mais 20 igual a 40. HA igual a 40 menos 20. HA igual a 20 kN também. Reparem o seguinte, tá? VB deu 20 kN, tá? VB 20 kN, deu valor positivo, quer dizer que a seta que eu desenhei aqui para cima está correta. Se ele tivesse dado negativo aqui, tá? É só no final do exercício eu vir aqui, ó, e desenhar a seta para baixo, tá? E desconsiderar, digamos, essa daqui, ó. É só inverter a seta para me conhecer o que seria o resultado da equação. O HB deu 20 positivo, ó. Então vou procurar o HB. Então o HB realmente ele está para dentro. Ele realmente está para dentro, tá? Então eu desenhei ele para dentro, como ele deu positivo, ele realmente é para dentro. O que isso quer dizer? Ó, se eu tenho, por exemplo, essa força para fora, essa força, digamos aqui, que ela tivesse nesse sentido aqui, ó, tá? Duas forças empurrando na parede, essa estrutura aqui ia cair, ela ia tombar. Então numa situação dessa, eu preciso ter a força de cima segurando e puxando para dentro, para ela ficar fixa na parede, tá entendendo? Então a força que o plano faz em relação ao ponto B é de amarrar ele, é de puxar, tá? Então eu tenho que ter esse travamento nesse sentido, tá? O HA, ele deu também 20 kN, por coincidência aqui, deu 20 para as três situações, tá? Então ele está empurrando, está realmente nesse sentido. E assim a gente fecha o cálculo das reações de apoio em relação a esse exercício, tá? Eu vou encaminhar para vocês, agora na sequência, mais duas estruturas. Eu gostaria que vocês calculassem e na aula de hoje, no horário da aula de hoje, tá? Para amanhã a gente poder resolver elas juntos. Beleza, pessoal?